Tem gente que esquece isso, né? Faz contrato sem prazo. Só que daí a pessoa fica eternamente, parece que nunca termina aquela prestação de serviço que deveria ter um fim. Então, às vezes o contrato social não prevê isso, não prevê exclusão de sócios. Exclusão de sócios que pode acontecer quando há má fé na gestão. E aí, Diva, bem-vinda a mais um podcast do Inovadonas. A gente está com a Luciana, ela é especialista em advocacia para startups e ela é consultora para startups também. Muito honrada de ter você aqui, viu? Ó, sinta-se à vontade para contar da sua história, como é que foi a sua trajetória até aqui, porque eu acho que todo mundo quer saber. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A minha história, na verdade, assim, eu me formei pela PUC faz mais de 21 anos atrás. Essa aqui é PUC ou outra PUC? Essa PUC, não é. Era o Pátio dos Leões, que está sendo objeto de um projeto de restauro. Fiz lá no centro da cidade. E tenho muito orgulho do que a PUC está se transformando, né? Da empresa com propósito, né? E, então fiz direito e a minha jornada com direito tinha a ver com buscar o propósito, né? Comecei no escritório, onde eu atendi algumas coisas que eu falei, não era bem isso que eu queria mais um direito consultivo, né? Não só resolver problemas judiciais, porque a gente às vezes gasta tanto tempo e energia no judiciário e gasta dinheiro, né? Mas eu entendi que o direito poderia ser mais prático, com o propósito de prevenir problemas, prevenir litígios, né? Então, nessa busca, eu acabei indo para o mestrado e para estudar governança corporativa, e eu também estudei um pouco de ética. Quando a gente fala em governança, a gente fala de princípios de gestão, princípios e valores, porque o que direciona, por exemplo, uma empresa são os valores dos sócios. A gente está falando de pessoas que são pessoas por trás de um negócio. Então, a governança ela trouxe um pouco dessa visão, um pouco de princípios. Como eu posso gerir uma empresa com base em princípios? Que eu acho que a nossa jornada, a jornada de vocês como, né, prestadores de serviços, com certeza, no dia a dia, vocês vão brilhar os olhos quando vocês veem um empreendedor que tem muito propósito naquilo que está fazendo e vai trabalhar com muito mais alegria e satisfação. Então, na minha área de especialização, que é direito empresarial, ele realmente é uma fonte do direito para empresas. Então, ele estabelece as regras de uma empresa, regras de funcionamento, a base legal dessas empresas. Então, minha jornada é essa, né? Trabalhei muito tempo dentro de empresas, dentro de corporativo, na área imobiliária, assistindo diretamente a diretora de jurídica. E depois de um tempo que eu saí da empresa, eu falei, o que eu vou fazer? Quer saber? Eu vou usar aquilo que eu tenho, que eu enxergo de propósito para ajudar empreendedores a estruturar o seu negócio na área jurídica. Como é que foi como é que eu vou falar? Saber o propósito que você entrou na advocacia, porque eu acho que é uma coisa bem recorrente das empreendedoras, que você começa a criar uma empresa por criar, aí falam pra você tem que ter um propósito, a pessoa não sabe o que é propósito, e fica lá e bate a cabeça. E como é que foi pra você? Pra mim, na verdade, foi uma jornada de inconformismo. Eu trabalhava com aquilo que eu não era feliz em trabalhar. Como eu falei, eu trabalhava com processos em empresas que eu entendia que não tinham princípios éticos e aquilo realmente me incomodava. Me incomodava a ponto de eu falar, não é para isso que eu me formei. Tem algo mais além o direito é uma ferramenta importante e pode contribuir. Não é à toa que hoje eu estou como conselheira na Coalizão pelo Impacto. Eu tenho muito orgulho de estar lá, porque eu realmente entendo que eu posso estar construindo a jornada jurídica, não só jurídica, mas com esses empreendedores que vão resolver problemas sociais e ambientais. E eu entendo que o empreendedorismo é isso. É uma jornada de construir algo para beneficiar o mundo. Não pode não ser, não é só lucro. A jornada do empreendedor não é só lucro, mas é algo que vai transformar a sociedade. E a gente está falando que uma empresa não impacta só os sócios, impacta também colaboradores, a comunidade onde ela está inserida. Então, eu acho que é essa visão mais de função social da empresa, que não é só, eu não sirvo só para dar lucro para o sócio, mas para algo além. Então, minha jornada eu estava inconformada com aquilo que eu estava vivenciando, com aquilo que eu estava fazendo, e eu busquei alguma alternativa para isso. Pensando quando uma empreendedora ela quer abrir o seu negócio, quais são os primeiros passos jurídicos que ela tem que ter?
Então, a primeira coisa, na verdade, assim, é quando a gente está falando de negócio, a gente está falando de pessoas, né? Então, como eu vou empreender? Vou empreender sozinha ou vou empreender com pessoas? Vou ter sócios, vou ter parceiros? Então, a primeira questão é trazer clareza sobre o papel de cada um. Então, vocês estão aqui, então, né, vocês são uma agência. Qual o papel de cada um nessa agência, nesse negócio? E qual a entrega de cada um? Isso eu acho que é a primeira fonte, porque é isso que geralmente há um erro, porque as pessoas não estabelecem isso de primeiro e acaba dando conflito no relacionamento, né? Porque, assim, eu sempre vou mencionar o direito como ferramenta. É uma ferramenta. Então, muitas vezes é a última coisa que vou... Primeira coisa, vou sentar com vocês, vamos discutir, vamos tomar café, vamos conversar e falar o que você vai contribuir para a empresa, você vai colocar dinheiro, não vai? Então, é estabelecer, vamos ser sócios? É isso. Os nossos valores estão alinhados, os nossos princípios estão alinhados, a gente quer mesmo isso, sabendo que vai ter uma entrega e vai ter uma jornada que às vezes nem sempre é fácil. Então, o primeiro ponto é saber se eu vou ter sócio ou não. Depois disso, a gente tem a jornada de formalização, né? Eu não formalizo logo de cara. Primeiro eu sento, converso, amadureço isso. Por quê? Quando eu começo a formalizar, eu já estou colocando no papel, olha, eu tenho esse papel dentro da empresa, você tem esse papel dentro da empresa, se a empresa precisar de dinheiro, você tem disponibilidade para colocar? Ou não? Se a empresa um dia, se tiver alguém interessado em entrar, quais os requisitos para a entrada de um novo sócio? Então, eu acho que as primeiras questões são essas. Colocar umas regrinhas, né? Exato. Assim, porque eu acho que talvez o direito ele tem um papel, assim, de formalização, mas também de compromisso, né? Porque uma coisa é você conversar, outra coisa é você colocar no papel. Tem uma coisa que é super interessante, até, né, adiantando um pouco. Nem sempre as pessoas chegam para o advogado e as pessoas pedem, eu quero esse documento. Mas nem sempre aquele documento é o ideal para aquele momento. Às vezes eu preciso dar um passo atrás, quando eu estou falando de sociedade, às vezes as pessoas querem, eu quero um contrato social, eu quero um acordo de sócios. Mas às vezes precisa dar um passo atrás para entender de verdade se aquela pessoa tem a habilidade para fazer aquilo e se os princípios estão realmente alinhados. E vou falar, se eu tiver, qual a entrega efetiva que eu vou ter? Porque eu posso ter outros negócios, como aconteceu uma vez, 2 jovens me chamaram para fazer o acordo de sócios. Um deles tinha o dinheiro, o outro tinha a experiência, entrou com o trabalho. Só que no meio da jornada, esse sócio que tinha o dinheiro estava comprometendo totalmente a empresa que gerava o recurso para ele e estava dificultando essa empresa em prol dessa nova empresa. O que aconteceu? Acabou desequilibrando ele, onde ele trazia a fonte de renda, não só para essa empresa nova, mas para a casa dele. Isso acabou afetando muito o relacionamento entre eles, e eles não se entenderam a partir disso. Então, trazer essa clareza para o negócio, olha, eu não vou estar ali no dia a dia da sociedade, mas eu vou colocar capital. Mas para colocar esse capital, eu preciso me dedicar a um negócio que hoje está me trazendo lucro. Trazendo esses pontos de equilíbrio, porque quando a gente fala em contrato, a gente fala de boa fé, mas a gente fala de equilíbrio. O contrato nem sempre, as pessoas falam, eu quero contrato para me proteger. Mas a gente tem que proteger ambas as partes. E se não tiver essa clareza de entrega, de limite, o relacionamento se torna desgastante. Total, acho que é um pouco de autoconhecimento também para você entender, tipo, você se planejar e saber o que vem no futuro, né? Porque uma empresa é isso. Você falou um ponto, assim, eu comecei a fazer um Canva de sócios, né, que justamente começou a trazer um monte de coisa. E um dos elementos que eu fazia no Canva era uma ferramenta que eu utilizava para fazer várias perguntas, para entender as pessoas. Porque, no final das contas, eu vou produzir um documento, eu vou fazer um papel. Mas eu preciso fazer um papel que expresse exatamente o que as pessoas desejam, o que elas almejam e a visão que elas têm para o negócio. E eu comecei a fazer um Canva de sócios e recentemente eu tive um caso que eu tinha 2 sócias. Uma era coach, já era formada, a mulher era administradora, financeira, já tinha chegado em altos cargos e a mentalidade financeira dela já era muito avançada. A outra não, já tinha um limite de renda na cabeça dela, já tinha uma série de limitadores. E uma coisa que eu perguntei para as duas, vocês estão dispostas a investir no autoconhecimento? Porque mais cedo ou mais tarde, até a mentalidade vai trazer conflito.
entre uma e outra. Uma porque já tinha visão já era chefe na área de financeira, já tinha uma visão de governança muito mais avançada, a outra já era mais simples, mas nesse ponto, para a gente equalizar o conhecimento, as pessoas estão dispostas ao autoconhecimento? Quando você fala de propósito, você fala de autoconhecimento. Quando você fala de entender meus valores pessoais, porque eles interferem na empresa, você fala de autoconhecimento. Nem todas as pessoas estão dispostas realmente a investir nisso. Mas eu acho que é um investimento que vale muito a pena, porque a empresa, por mais que seja um negócio, é um negócio formado por pessoas. Então, já pensando assim nesses primeiros passos, quando eu quiser formalizar, né, o meu negócio, o que eu tenho que buscar? Quais são esses próximos passos que eu tenho que seguir para isso? Então, para isso, você vai ter que ter um contador, né? A primeira coisa que você vai, antes até do contador, né? Eu acho que você trabalha até com contador e com advogado, é definir o objeto da sua empresa. Porque a partir do objeto, daquilo que você vai realizar como produto ou serviço, você vai ter uma tributação específica. Então, a partir disso, você lá define com o contador, olha, eu vou prestar serviços de consultoria, eu vou criar um software, e esse software, na verdade, tudo isso tem consequências jurídicas diferentes, de tributação, também. Então, a partir disso, definido isso com contabilidade, o contador vai fazer um contrato social. E o contrato social nada mais é do que um acordo entre duas partes. Então, a primeira coisa que eu falei para você vai saber se você vai empreender sozinha ou não. Então, se você empreender sozinha, você vai ser um empreendedor de responsabilidade limitada. Um empreendedor individual de responsabilidade limitada. O que quer dizer isso? Quando em direito a gente fala de responsabilidade, né? Porque empreendedor não tem só como objeto lucro, tem responsabilidade também. E o que é isso? A responsabilidade é justamente a separação do patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. Então, uma escolha do modelo que você tem de formalização da sua empresa vai definir se o seu patrimônio pessoal vai ser usado para pagamento das dívidas da empresa ou não. Esses dias eu estava vendo, até tinha uma notícia do Francisco Cuoco, né? Francisco Cuoco, na verdade, teve uma empresa e o patrimônio dele começou a ser chamado para responder pelas dívidas da empresa. Então, isso é extremamente importante, porque a responsabilidade limitada, até aqui, por exemplo, criei a empresa, nós estamos em outubro de 2024, e a empresa começa a operar. Então, o patrimônio daquela empresa deve servir para pagamento das despesas. Se houver justa causa, confusão patrimonial, aquele patrimônio da empresa está sendo misturado com a pessoa física, ou desvio de finalidade, eu criei uma empresa para prestar serviço de consultoria, estou fazendo venda, estou desviando completamente o objeto, aí sim justificaria atingir o seu patrimônio pessoal. Mas em regra, com exceção da Justiça do Trabalho, então existe essa formalização, entender que eu vou criar uma empresa de responsabilidade limitada, ou eu vou criar uma sociedade anônima, que já tem outros requisitos. Então, primeiro contrato social, e se for sociedade anônima, estatuto social. Mas essas são as regras, as primeiras regras de constituição da empresa. A partir disso, né, eu acho que vocês têm outra questão até para perguntar da tributação. Tá tudo ligado aí nesse começo. Já puxando um pouco o gancho, né, para quais são os próximos passos, eu queria te perguntar quais são os erros, né, que as jovens empreendedoras cometem com mais frequência, assim, nessa etapa inicial. Então, primeiro, eu até já falei que geralmente as pessoas não formalizam nada, mesmo que seja de maneira inicial, né, as entregas. Então, a gente vai sempre com emoção pro negócio, achando que vai ser lindo, e a gente não prevê que pode ter problemas. A gente, às vezes, nem prevê o custo desse empreendimento. A gente não tá, né? Quanto vai custar isso? Então, a gente vai com aquela energia. Então, a primeira coisa é não formalizar. E uma coisa também que é importante, por exemplo, quando as pessoas fazem um contrato social, geralmente o contador, vocês me perdoam, eu também sou contadora, eles têm modelos prontos. Só que são modelos que às vezes não atendem à especificidade daquele caso. Então, por exemplo, o que o contrato social, o que o contrato social vai falar? Vai falar o objeto daquela empresa, o prazo de duração, a distribuição do capital. Porque eu estou falando de uma empresa que vai distribuir capital. Então, eu vou falar o capital social de 1.000, distribuído entre você tem 50% e você 50%, formando 100%. Mas se você se ela quer sair, como se vai se dar essa saída? Porque eu estou falando de um patrimônio.
E às vezes a gente não percebe que aquilo é um patrimônio que tem valor econômico. Então, às vezes o contrato social não prevê isso, não prevê exclusão de sócios. Exclusão de sócios que pode acontecer quando há má fé na gestão. Então, eu já tive um caso específico de 2 irmãos, deram 3 sócios. A mãe, a camada e 2 irmãos. E eles aumentaram o capital social do irmão. Só que o irmão deu um problema, deu uma confusão no meio disso. O irmão abandonou a empresa, abandonou. E tinha uma renda que ele recebia de prolabore, saiu da empresa. E o que acontece? Assim, prejudicando de fato a empresa. E aquele contrato social não previa exclusão do sócio. E qual o problema disso? Ficou um limbo que ia, uma omissão que poderia causar uma ação judicial. Porque se tivesse exclusão do sócio, a maior parte do capital poderia excluir aquele irmão e depois discutir a participação dele. Discutir o valor para pagamento. Mas enquanto aquele contrato social não previa isso, eles não conseguiam resolver aquela situação de maneira menos onerosa, menos custosa, que seria a exclusão extrajudicial. Então, só para você ver como o contrato social, às vezes assim, você vai ver, geralmente o contador tem uma minuta pronta. Mas uma minuta que às vezes não está condizente com um acordo de sócios, que às vezes vai ser construído depois. Eu realmente tive muito trabalho para rever contratos sociais que não estavam alinhados com aquilo que eu estava construindo de acordo de sócios. Estabelecendo regras de conflito, como resolver conflitos, de saída de sócios, como se o sócio morresse, o que ia acontecer. Então, assim, um erro é esse. Outro erro também. Às vezes a gente, uma coisa assim, um caso também. A gente não estabelece, na verdade a gente não para fazer o cálculo daquilo que a contabilidade também está fazendo. Então, às vezes, o regime tributário também pode estar errado. Então, às vezes, é melhor rever, porque você pode estar pagando menos imposto. Então, nem sempre você precisa realmente ter tantas formalidades, mas algumas são básicas. Né? Até fiz o curso de governança para startups, então nessa fase de ideação não precisa de tanta formalização, mas algumas são básicas. Então, pré-contrato é essencial. Continuando em contrato, mas agora acho que sem ser de sócios, acho que a maioria das empreendedoras elas vão precisar, por exemplo, de um contrato de prestação de serviço ou de parceria. Eu vejo muitas vezes, principalmente a parceria dando errado, porque não tinha um contrato, acho que vê isso muito no TikTok, eu vejo. E eu queria saber o que ela precisa saber, mais ou menos, e por que ela deveria fazer esse contrato. Primeiro eu adorei, né? Eu vi isso no TikTok. O TikTok tá educando a parte jurídica. Parabéns para quem criou esse conteúdo. Foi dando errado, mas a gente aprende com o erro dos outros, né? Exatamente. Quando a gente não tem contrato, a gente também não tem limite estabelecido, né? Isso para todo mundo, sim. Isso para cliente, né? O cliente, assim, o cliente não sabe até que limite aquele prestador de serviço vai ter. Então, o contrato tem regras formais. Por isso, recentemente eu inclusive estou com um caso, estudando que uma pessoa, ela estava fiscalizando a obra, recebendo para fiscalizar, e não tinha um contrato. Então, para eu provar que havia um contrato de fiscalização, quando eu estou falando de fiscalização de obra, eu estou falando de uma responsabilidade, uma parte da responsabilidade pela execução de uma obra que foi feita toda torta. Então, se eu não tenho esse contrato, como eu vou? Primeiro eu tenho que provar que existia um contrato não escrito, um contrato de fato. Mas o contrato facilita a vida, porque eu delimito lá, eu coloco o objeto, uma das cláusulas principais de um contrato é objeto contrato. Outro prazo. Qual o prazo dessa prestação de serviço? Tem gente que esquece isso, né? Faz contrato sem prazo. Só que daí a pessoa fica eternamente, parece que nunca termina aquela prestação de serviço que deveria ter um fim. Só que esse prazo ele é super importante, porque ele define, inclusive, se vai haver uma rescisão com multa ou sem multa. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de 6 meses. Deu 3 meses, eu cansei. Não quero mais vocês. Não quero mais essa agência. Cansei de vocês. E nem tem justa causa para aquilo. Se o contrato é por prazo determinado, a pessoa deveria cumprir, esperar esse prazo
para finalizar o contrato, ou ter uma justa causa, aí sim justificaria não pagar a multa. Mas se ela não tem justa causa, justifica pagar pelo menos 50% da remuneração que seria devido, porque vocês pararam de captar outros clientes para atender aquela cliente. Então, isso tem que ser remunerado. Isso está no Código Civil. Se não se estabelece prazo, você não tem clareza sobre isso. Várias outras questões, né? Pagamento, multa por rescisão, multa por atraso. Então, o que de fato eu vou entregar, né? Para não criar uma expectativa de alguém te cobrando por algo que você não está nem contratado para fazer. Né? Não sei se você já viu isso. Como prestador de serviço, nossa, você tem que fazer tudo. Acho que e não tem. Né? Se extrapolar isso, você tem que ter direito a cobrar a mais por aquilo. É importante saber disso porque tem muitas empreendedoras que estão começando e que elas não sabem dessas formalidades, né, da importância do contrato e acabam caindo em cilada, em pessoas que vão se aproveitar delas, né? Então é muito bom realmente entender por que é tão importante esses contratos. Deixa eu até acrescentar, com base no que você está falando. Quando a gente está fazendo um contrato com pessoa jurídica, é até importante a gente olhar se aquela pessoa jurídica existe de verdade. E se aquela pessoa que está assinando o contrato, ela é a representante legal daquela empresa. Estou te falando isso porque eu já vi uma pessoa que tinha saído da sociedade há 1 ano atrás e essa pessoa assinou um contrato de venda de ponto comercial. Então, gerou um prejuízo para essa empresa, um contrato de 70 mil. Ela estava vendendo que ela nem era legítima para vender, ela não era representante legal mais daquela empresa, não era um administrador. E além disso, além de vender o ponto comercial, ainda começou a prestar consultoria, depois entrou com reclamação trabalhista contra aquela empresa. Nossa, que rolo! Perdeu, né? Acabou dando tudo certo, mas poderia ser um prejuízo muito maior. Se tivesse uma consultoria antes para ver, essa pessoa realmente é dona daquilo que ela está vendendo? Quantas vezes vocês vê pessoas vendendo imóvel e não são donas? Nossa, que louco isso, né? Deve acontecer cada pepino, né? Acontece. Acontece porque as pessoas, elas acham que todo mundo tem boa fé. Né? E a gente está vivendo num mundo, sim, que as pessoas realmente elas querem ganhar e às vezes não estão tão atentas a princípios, né? Então todo cuidado, assim, então veja lá, vai lá na junta comercial, tem o serviço, o junta comercial online, tem lá, faz o cadastro e você consegue ver se a empresa existe, se o administrador é correto, porque tudo isso, se o contrato só vai ser legal e válido se aquela pessoa que está assinando de fato é administrador. Porque se não for, o contrato é anulável. Acho que você tem que criar um livro assim, com todas as histórias mais loucas que você já passou, assim, já atendeu. Mas é desesperador às vezes, né? Porque é patrimônio das pessoas, né? Sim. E já que a gente está falando mais ou menos de começar, né? Quais são os principais tipos de contratos que uma empreendedora ela precisa ter em mente? Então, um deles é a prestação de serviço, por exemplo. Se ela é prestadora de serviço, ela já faz o dela. Ela delimitando qual serviço eu vou prestar, qual o limite disso, da atuação dela. Então, é importante ela trazer isso para não ficar num serviço eternamente. Tem um contrato de parceria, por exemplo, a minha empresa junto com a sua, nós vamos captar serviço, vamos trabalhar juntos com para esse negócio e vamos dividir os lucros, né, desse projeto juntos. Então, parceria. Tem contrato de compra e venda, né? A gente tem bastante compra e venda de imóvel, ou às vezes com um bem que você vende, o mesmo carro, né? Quando você vai lá, porque aquilo lá está delimitando a responsabilidade com relação a pagamento de multa, muita coisa, né? Então, formalizar isso é importante. Parceria, então, por exemplo, contrato social, acordo de sócios, tá? É um memorando de entendimento, né? Que a gente pode falar um pouco melhor sobre ele. São esses, na verdade, sim. Até o Código Civil tem contratos específicos, né? Então, por exemplo, tem regras do contrato. Por exemplo, um representante comercial tem uma lei própria para representação comercial. Então, porque o representante pode ser um autônomo. E hoje a gente usa muito, por exemplo, o contrato CLT, por exemplo, que é uma contratação quando a pessoa tem todos os requisitos da consolidação das leis trabalhistas. Se ela não for CLT,
eu vou contratar como PJ, que é o que está acontecendo bastante. Então, a empresa tem um contrato de prestação de serviço, aquela pessoa vai trabalhar como prestador de serviços, né, tendo toda a liberdade, né, que ela tem, porque é um PJ, é um prestador de serviço, mas estabelecendo aqui a entrega que ela vai fazer por meio daquele contrato. E você citou sobre o memorando de entendimento. Eu queria perguntar o que exatamente é e em quais situações ele é mais recomendado. Ele é recomendado para aquele empreendedor que está começando um negócio, chamou os parceiros e vamos delimitar aí, vamos fazer algo juntos, já começa com o memorando. Eu não preciso formalizar nesse momento. Até porque a gente às vezes está em período de ideação, então às vezes a gente nem tem um produto. Às vezes a gente vai fazer os testes, mas as coisas ali já estão claras por meio do memorando, que o lucro vai ser distribuído dessa forma, que a pessoa vai ser responsável pelo financeiro, outra pela parte comercial, outra pelo marketing. As coisas já podem ser delimitadas. E falando de contrato, a gente tem a lei de liberdade econômica. Então o contrato, o memorando ele não existe no Código Civil, é um pré-contrato, mas você tem liberdade de colocar ali as regras que você entende. Eu posso colocar uma regra que não vamos contratar, não vamos deixar entrar na sociedade nenhum parente. É uma regra, vocês têm liberdade de construir isso. Então, usar dessa liberdade para colocar no papel, deixar aquilo que é inegociável para vocês. Então, começando realmente, entregas, distribuição do lucro, que cada um vai fazer, responsabilidades, né, obrigações, deixa ali. Então o memorando é essa ferramenta e até o prazo. Eu posso colocar no memorando que daqui 6 meses ou 1 ano a gente vai ter que ser obrigado a constituir empresa. Às vezes eu posso começar a funcionar por meio de uma empresa já existente, né? Essa empresa já está funcionando, então eu segrego as receitas daquele negócio, daquele projeto, mas depois de um tempo a gente já vai constituir uma empresa nova e essa empresa nova vai ser constituída e vai ser assim, vai ter tal administrador, já deixando essas coisas mais claras. Esse memorando de entendimento, ele é tipo o pré-contrato que você citou? Mas é um contrato. Tá. Só que ele é pré porque ele vai amadurecer com base no relacionamento, né? Então a gente vai construindo mais coisas. Então, por exemplo, daqui a pouco, quando a gente constitui empresa, a gente vai ter o contrato social, a gente vai ter também um acordo de sócios, né? Vai ter isso formalizado. Então, para contextualizar, até nesse caso, só para exemplificar, porque às vezes tinha uma pessoa que eu trabalhei e ele já tinha uma empresa, que era uma empresa que desenvolvia projetos de marketing, também fazia sites, e tinha um rapaz que queria desenvolver uma ferramenta específica. Então, para ele não abrir uma empresa nesse momento, nós fizemos um memorando de entendimento falando, olha, nós vamos empreender juntos, né? Porque uma das partes ia fazer o MVP, e a outra parte ia ajudar a construir esse MVP. Então, quem construir o MVP também ia cuidar das vendas, ia ficar com 30% da receita e o outro ia ficar com 70% da receita. Então, isso já estava definido. Mas que receita? Receita exclui o quê? O que a gente vai excluir dessa receita? Porque não dá para ser 100%, porque eu vou ter custos. Então, esse ponto, às vezes, é importante que a gente não fala. Quais são os custos que eu vou deduzir da minha receita para fim de apurar se o resultado daquele projeto que eu vou distribuir 30 a 70. São coisas que eu tenho total liberdade de tratar no memorando. Quais são os principais tributos e impostos que uma pequena empresa precisa pagar? Então, como você está construindo uma empresa, às vezes vale a pena se você utilizar o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Ele tem algumas restrições, mas você tem lá uma tributação diferenciada, menos custosa. Então, às vezes, em algum momento, vale a pena você usar isso, mas lembrando que o limite de faturamento é R$81.000, você não pode ter sócios, né? Vale a pena, né, formalizar outros instrumentos para amadurecer esse negócio, reduzindo o custo. Então, a tributação dele é menor. Mas, saindo do MEI, a gente tem outros métodos de arrecadação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. A maioria das empresas funciona com o Simples Nacional, que na verdade é uma tributação diferenciada,
Mas também tem limites, que na verdade, tem que ter uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa que tenha receita até 4 milhões e 800. Quem ultrapassou isso, não tem como fugir do lucro presumido, do lucro real. Então, a gente, tributação, a gente tem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, está tudo embutido nessas ferramentas de tributação. A gente tem INSS, que é, na verdade, contribuição previdenciária. A gente tem ISS, que é imposto municipal de serviço, né? Então, eu sou prestadora de serviço, sou advogada. Presto serviço, eu recolho ISS, que tem até uma líquida de 5%. Então, a gente tem vários... O sistema tributário é bem complexo no Brasil. Então, pensando em Simples Nacional, então, nesse momento, até inclusive, quando eu estou começando negócio, é bom fazer o planejamento tributário. Por quê? Fazendo o cálculo, nem sempre as pessoas só vão para o Simples, né? Eu acho que o Simples é melhor, mas nem sempre é realmente menos custoso. Então, eu até fiz uma simulação antes, com um faturamento de 100 mil, com prolabore de 10 mil, e nessa simulação apurou que o lucro presumido era mais vantajoso, menos custoso do que o Simples. E conversando até sobre um caso que eu tive, que era de uma empresa que trabalhava com o setor, fazia serviço para o setor público. E essa empresa, um dos sócios insistiu que ele queria, na verdade, tributar pelo lucro real. Ele insistiu, o contador não queria fazer o cálculo, outro sócio que era irmão também não queria, só que ele insistiu e conseguiu, não sei se mudou o contador, mas conseguiu fazer isso. Ele teve uma redução tributária muito grande, mudando do lucro presumido para o lucro real. Isso é planejamento tributário, é entender que você pode usar as ferramentas jurídicas legais, não, porque não é sonegação, é entender o que é menos custoso para você, como você usar o tributário. Então, imposto de renda, que é imposto por receita, por exemplo, eu vou contratar PJ, o PJ vai ter que abrir empresa, vai ter que recolher tributos também, então vai ter que ver qual o melhor modelo para ele também, assim como eu. Porque, às vezes, inclusive, alguns tipos de contratação podem ser benéficos no lucro real, porque vai haver deduções. Isso tudo tem que ser calculado. Eu acho que o Brasil, ele é muito complexo, mas ele tem bastante opções, né? De certa forma. Eu acho que a gente precisa de conhecimento, né? Eu acho que tem opções quem tem conhecimento. Quem não busca conhecimento vai sempre por aquilo que as pessoas sempre fazem, mas sem calcular, sem questionar. Então é esse cara que estava lá sendo tributado no presumido há anos, e um deles falou, não tem outra forma de tributar. Foi lá, fez estudo do lucro real, e eu já vi outras pessoas relatarem as mesmas coisas, que mesmo o contador não fez o cálculo e não atuou dessa maneira preventiva. Então, às vezes a pessoa, não estou recolhendo direito ICMS, vamos falar de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Mas às vezes tem retenção na fonte, tem um monte de gente, inclusive, que está vendendo aí créditos de tributários, porque as pessoas não estão aproveitando esses créditos. Estão pagando imposto devido há anos e não estão aproveitando. Então, eu conheço vários profissionais que fazem esse cálculo e vão lá, apuram e conseguem usar esses créditos com compensação, que é assim, paguei a mais, paguei 100 mil a mais, os próximos meses eu vou compensando, vou deduzindo do que eu vou pagar. Então, eu acho que no final das contas o brasileiro não busca conhecimento. E o conhecimento não adianta, tem que ser especializado. Não só na área societária, mas tributária. Com essa pedrada a gente encerra o podcast. Foi muito bom ter essa conversa com você. Acho que tem muita informação, porque essa área, as empreendedoras, acho que todo mundo mais ou menos, né, deixa de lado porque tem como mais difícil e tudo mais, mas é muito bom saber mais sobre isso, aprender mais sobre isso. Eu queria deixar livre para você falar suas redes sociais para quem quiser seguir, acompanhar ou tirar alguma dúvida. Eu vou colocar o meu Instagram, @luciana.oliveira.advogada, e o site é www.sociedadelegal.com.br. Lá tem os meus contatos, eu acho que você já pode clicar ali e mandar mensagem, ou pelo Instagram também. Eu tenho LinkedIn, mas eu não lembro. Eu não lembro, às vezes eu fico de mal um pouquinho do LinkedIn, né? Mas, assim,
o Instagram todo de olho, o e-mail também, o WhatsApp também. Vou também falar o e-mail, é luciana@sociedadelegal.com.br. E a gente pode trocar uma ideia, eu acho que é importante. Primeiro, é importante que eu também aprendo, né? Com as experiências, a gente sempre está aprendendo e pensando em formas alternativas, porque o direito é isso. Ferramenta para você trazer segurança jurídica para você, para o seu negócio e mais paz, né? É isso, Diva. Até a próxima. Até.